Olá, pessoal. Vamos lá. Reiniciando aqui já, sem perder muito tempo, tá? Deixa eu mexer aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu abri o arquivo errado. Deixa eu fechar e abrir novamente, tá? Nós vamos falar hoje direito às coisas. Começar direito civil, direito das coisas. Bom demais. E eu acho que vai ter uma incidência muito grande aí, uma possibilidade muito grande de cair bastante coisa de direito das coisas, tá? Achei bem estranho assim o edital ter trazido o direito das coisas para frente do edital. Não sei se vocês repararam, jogou muita coisa lá para trás que deveria estar no início. Direito das obrigações, por exemplo, ficou depois. Contratos ficou depois de direito de age. Trouxe o direito de age primeiro. Eu acho que quis dizer para a gente, ó, isso aqui é importante, tá? Muito importante. Eu, como gosto de analisar edital, né? Então, eu estou bem assim propenso a achar que vai ter uma chuva de direitos reais na nossa prova. Gente, essa parte aqui eu acho que dá 40, 44, 45, a gente vai falar muito de princípios, tá? E eu vou ser bem tentar ser objetivo nos princípios, porque o princípio ele acaba sendo, ele tem uma função muito forte no direito notarial registral, mas também no direito civil. E aqui nós estamos falando de direitos civis, tá? Direitos civis. E vamos falar de direitos reais, mas você vai guardar que esse princípio de direitos reais ele também comunica com o direito notarial registral. Nós vamos mostrar aqui como isso acontece efetivamente, mas vamos lá. Ele acaba sendo muito basilar e não tem como a gente ingressar de cabeça no direitos reais e não ter noção efetiva da parte geral, principiológica do direitos reais. Então vamos lá. Princípio da tipicidade de direitos reais. Tipicidade. Vocês já ouviram falar isso por aí? Hã? Já ouviram falar em tipicidade? Gente, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu já cheguei a dar aula de direito penal. Eu dava aula de direito penal em curso preparatório, olha só. E hoje eu estou no direito civil, né? E amo direito civil, né? Amo demais direito civil. Não só o direito civil, como o direito notarial registral. Acho lindo, assim, muito, ele é muito lógico, né? Existe muita lógica. Tem algumas coisas que não tem lógica, né? E aí o que não tem lógica a gente tem que escrever sobre para tirar do ordenamento, né? Muitas coisas que eu já escrevi, de algumas coisas assim meio ilógicas e graças a Deus depois foi mudando, né? Mudou bastante coisa. O CNJ, a gente percebe que o CNJ ele é bem tem uma proatividade muito grande e assim ele tem como ele consegue mexer no ordenamento notarial registral com muita rapidez. E depois, o que a gente percebe? Que diante desse movimento proativo do CNJ, de verificar onde tem lacunas, onde tem brechas a serem comatadas, e se posicionar e realmente suprir essas necessidades, logo depois vem um legislador e acaba adotando esse posicionamento do CNJ, adotando esse posicionamento e, e dando longevidade a, a, a essa iniciativa do CNJ, né? Dando mais segurança jurídica, jogando isso no ordenamento jurídico, né? Como lei estrito senso. A gente vê aí que e aí essa é bem interessante. Só que todas elas, tudo isso tem uma função principiológica muito forte. Essa lógica principiológica, ela acaba trazendo é, a organização do ordenamento jurídico, né? A norma em si. Tá? Então, norma não é só a lei, é lei mais princípios, né? E o princípio fundamentando a, a norma jurídica. E aqui, quando a gente fala em direitos reais, a gente tem a tipicidade, né? Aí eu falei de tipicidade, falei, pô, eu dei aula de direito penal. Pô, professor, mas o que tem a ver o direito penal aqui? Queria que vocês guardassem isso. Tipicidade. Você vai ouvir falar tipicidade aqui no direito reais, mas a tipicidade também está lá no contrato, está lá nos contratos, tá. Só que no contrato ele não é taxativo. Aqui a tipicidade é obrigatória. Por exemplo, no direito penal a tipicidade é obrigatória, tá? Então o que é crime? Se você for analisar crime no direito penal, é fato típico. Vamos pegar aqui na regra geral, vamos aprofundar muito doutrina, né? Mas vamos pegar aqui
uma das teorias, e também não vou aprofundar na teoria, o crime, ele é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Meus alunos até ensinavam assim, ó, já comeram tic-tac, não tem aqueles negocinhos de tic-tac de comer? Guarda tic-tac, para ter crime tem que ter tic-tac. Como assim, professor? Para ter crime tem que ter tic-tac. Escreve aí agora, tic-tac. Escreve aí, tic em cima, tac embaixo do tic. São 3 letras. Tic, T-I-C. Embaixo você bota tac, T-A-C. Olha que legal. Né? A gente, professor, fica inventando as coisas para fazer o aluno memorizar, né? E na época eu dava de aula de direito penal, eu tinha que fazer os meus alunos memorizarem o que é a constituição do crime. Então, assim, o que é crime e o que não é? Quando eu excluo o time, quando eu excluo o crime, quando eu excluir qualquer uma desses elementos. Para eu ter crime, eu tenho que ter esses 3 elementos. Para eu excluir o crime, é só tirar um desses elementos. Se eu tiro a tipicidade, não tem crime. Se eu tiro a ilicitude ou antijuridicidade, não tem crime. Se eu tiro a culpabilidade, não tem crime. Então, se um desses elementos não estão presentes, não tem crime. Tá? Então, bota aí, ó. TIC, T-I-C, embaixo escreve TAC, T-A-C. Perceba que a única variante aqui é eu chamar isso aqui de ilicitude ou de antijuridicidade. Olha que legal. Casa direitinho, né, gente? Como é que pode as coisas, né? E aí, para a existência de um crime tem que ter tipicidade. E aí, aqui que eu quero chamar você. O que é essa tipicidade aqui? Eu estou falando de direito penal, mas nós estamos aqui em direito civil. É a mesma tipicidade. A tipicidade ele tem que estar previsto em lei. Tem que ser típico. Né? Tipicidade é típico. E o que eu quero dizer com isso? Tem crime, se não tiver típico lá, a conduta, matar alguém é um fato típico. Se uma pessoa, Tício, matou Mévio, eu enquadro esse comportamento no fato. Então, esse fato dele, esse fato que ocorreu aqui, ele é típico, porque ele encontrou semelhança com a norma. Matar alguém, tá? Claro que a gente vai ver outros elementos, mas ele é típico. Mesma coisa, eu estou falando de direitos reais, direito civil. Tipicidade é um princípio, lá é um requisito necessário. Para o direito penal, é um requisito necessário para a existência do crime. Aqui, ele é o quê? Um princípio que norteia os direitos reais. Então, para eu ter um direito real, ele tem que ser típico. E o que é típico, professor? Ele tem que estar previsto na lei. A lei tem que dizer que aquilo ali é um direito real. Se a lei não disser que é direito real, ele não é um direito real. Eu não posso presumir que determinado direito ele é real e ele vai ter ingresso lá no RI. Não posso presumir. Essa presunção, ela não é possível. Por quê? Porque a tipicidade é um princípio dos direitos reais. Está totalmente conectado o direito real com o registro de imóveis. Então, se você for lá olhar no rol dos títulos registráveis na matrícula do imóvel, você vai ver que está lá o quê? Os direitos reais. Lá é um rol taxativo. E o rol dos direitos reais? Taxativo. Guarda. Os dois são taxativos. Tá? Porque um é a Constituição do Direito Real, um é a Constituição do Direito Real, o outro é o ingresso do direito real para surtir efeito erga omnes. Um direito real, ele vai nascer através de um título. Tá? Ele é previsto, tem que ter a tipicidade. A partir da tipicidade, se eu cumpro o que está típico na lei, como é que um direito de superfície ele nasce? Direito de superfície, ele tem que ser típico. E aí eu vou lá olhar para o crime, tem que ser típico, certo? Tem que estar previsto. Depois de estar previsto, ele tem que surgir como um fato, né? Ele tem que surgir como negócio jurídico. Lá é fato, um fato aconteceu. Aqui não, aqui é um negócio jurídico. E esse negócio tem que preencher os requisitos legais, porque aqui é típico. Quando é que é superfície? Quando eu coloco aqui o que está tipificado aqui. Então eu tenho um título que descreve exatamente, tem espelhamento direto do que na norma diz. Ah, o título diz isso aqui que está na norma, então isso aqui é direito de superfície.
Quais são as cláusulas, requisitos necessários para ser direito de superfície? Isso. Opa, bateu. E agora, o que tem que fazer? A norma diz que todos os direitos reais têm que ser registrados, ou seja, ele só vai produzir efeitos uma vez que seja registrado como direito real. Porque para ser direito real, o direito real só nasce com o registro. E aí, ele então foi entabulado como negócio jurídico e agora ele precisa o quê? Ingressar no registro de imóveis. Ele ingressou no registro de imóveis. Ingressou, e aqui eu estou falando, pode ser registro de imóvel, pode ser o RTD, tá? A gente já falou do RTD. Se for imobiliário, registro de imóveis. Se for um direito real mobiliário, RTD. E aí ele vem, pum, ingressa na matrícula. Na hora que ele é registrado na matrícula, ele nasce como direito real. Ok? Então perceba, primeira coisa, para tudo isso aqui acontecer, tem que ser a tipicidade. Perceberam? Eu dei uma volta danada aqui, né? A tipicidade. Não tem como eu criar um direito real e botar na matrícula do imóvel e falar assim, ó, isso aqui agora é direito real porque entrou na matrícula do imóvel. Não, pelo contrário, o registrador registrou esse negócio jurídico dizendo que é um direito real na matrícula do imóvel, já cometeu aí violação por desrespeito aos princípios básicos do direito notarial registral e do direito civil. Cadê a tipicidade? Onde é que está previsto isso aí como direito real, rapaz? Perceber a qualificação, como que ela é importante? A qualificação, ela vai olhar tudo isso. Peraí, você quer trazer o que para cá? Ah, é um direito X. Tá. Tá previsto em lei? Tá. Agora deixa eu ver o título. O título preencheu os requisitos legais que a lei determina, ou seja, princípio da legalidade, da tipicidade, a tipicidade, legalidade, preencheu tudo, formalidade, preencheu. Agora entra. Registrou, aí ele nasce. Ele vai produzir efeito erga omnes. E vai proteger quem? Vai proteger credor, vai proteger terceiros. Tá? Beleza? Então guarda isso, gente. Tipicidade. Tipicidade significa tem que ser típico. Tá? Tem que estar previsto. Quando você vai lá em contratos, no direito das obrigações, aí você vai também falar da tipicidade, porque existem contratos típicos. Aí muitas vezes quando eu faço a mesma brincadeira aqui com os meus alunos, em direito das obrigações ou direito de contratos, falando dos contratos típicos, né? Eu conto essa história toda aqui, mas percebam, lá, quando eu falo de contratos, nós temos o quê? Uma liberdade, porque a parte contratual e obrigacional, ela tem liberdade, lá é liberdade de liberdade de pactuação. Lá o princípio é o respeito à liberdade da autonomia privada. Ou seja, existe uma autonomia privada e essa autonomia privada, ela é o quê? É uma liberdade. Existem contratos que são típicos, tipificados. Só que você tem a possibilidade de contratos inominados. O que são contratos inominados? Formalizações jurídicas da vontade das partes, mas não existe uma tipicidade. Perceba, existem contratos típicos? Existe. Mas existem contratos atípicos? Existe. A atipicidade no direito penal é o quê? A atipicidade não tem crime. A atipicidade, você tirou um elemento do crime. Então, não pode configurar crime. A tipicidade no direito civil, no direito das obrigações, a tipicidade pode ter negócio jurídico? Pode. Obrigacional. Pode ter direito, pode ser direito real? Não. Pode ter, violou a tipicidade, vai ter direito real? Não. Porque para direito real tem que ter tipicidade. Só ingressa na matrícula títulos que haja o quê? A tipicidade. Previsão legal de direito real. Legal? Guardaram isso? A gente bati bem aqui, por quê? Porque você pode encontrar esse princípio de tipicidade em vários locais. Vai que cai lá em direito penal, você já acerta essa questão aí, ó. Vai que cai lá em direito obrigacional, em contratos, você já acerta. Porque lá, a tipicidade lá é uma tipicidade restrita, números clausos, é uma tipicidade que deve
nortear o contrato? Deve nortear o contrato o princípio fechado da tipicidade? Não. Você tem o quê? Lá tem o princípio da tipicidade para prevalecer para os contratos? Não, não. Lá tem contratos típicos, mas lá também tem contratos atípicos. Lá existe a liberdade contratual, respeitando a autonomia privada ou autonomia da vontade. Alguns gostam de utilizar mais a autonomia da vontade. Por quê? Porque essa autonomia ela é regulada pelo Estado. Então, prefere chamar de autonomia privada e não mais de vontade. Porque a minha vontade está submetida à função social estatal, função social dos contratos. Tá? Há uma regulação estatal, a regulação do próprio ordenamento jurídico, dizendo que a minha autonomia ela não pode violar outros direitos, ela não pode violar a autonomia do outro. Então, por isso, é autonomia privada e não da vontade. Nem sempre a minha vontade vai poder prevalecer. Não só em relação ao Estado, mas em relação a outra pessoa também. Por isso, alguns doutrinadores civilistas tendem a dizer que autonomia privada, a autonomia da vontade, não existe mais. Existe autonomia privada. Por quê? Porque a autonomia da vontade foi mitigada. Legal? São reflexões muito importantes, mas você pode encontrar tanto um quanto outro na prova. Eu não sei como é que o examinador ele vai se posicionar nesse sentido, mas guarde que tem as duas possibilidades, tá bom? Então aqui, ó, princípio da tipicidade dos direitos reais e princípio da publicidade. Direitos reais também, gente, publicidade. Então o que você tem que guardar? Primeiro vamos falar da tipicidade, como a gente já está falando. O 1225 ele diz o seguinte, ó, são direitos reais, entre outros. Gente, o 1225 ele tem 12 incisos. 12. Todos aqueles ali são direitos reais. Todos são direitos reais. Professor? É. Eu não sei se eu coloquei o rol deles aqui. Se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui. Deixa eu pegar para você. Pega aí o 1225 para você ver. Todos eles são direitos reais, tá? E é isso que eu quero que você entenda. Aquilo ali é um rol taxativo, tá? É taxativo. Tá bom? Beleza? Então, aquilo que está ali é direito real. Mas existe direitos reais que não estão naquele rol? Existe, mas tem que ter previsão legal. Tá? Tem que ter previsão legal. Aqueles que estão ali são direitos reais. Tem outros mais, porque o que acontece? O nosso ordenamento jurídico ele evolui com muita velocidade, gente. E muitas vezes o legislador realmente, na hora que ele traz um novo direito real, ele acaba não incluindo esse direito real no rol lá do 1225. Mas é um direito real. Está previsto em outros pontos, em leis extravagantes ou fora do próprio Código Civil. Tá? Mas esse rol aí é o rol. Deixa eu ver se eu tenho aqui a lei, eu vou trazer aqui para vocês. Só um minutinho. Bom, pessoal, aqui ó, vamos lá. 1225, ó, puxei ele aqui. 1225. O que está escrito aqui? São direitos reais. São direitos reais. Esse rol é um rol taxativo. O quê? Primeiro direito real, gente, propriedade. Então a propriedade é um direito real. Ela é o direito real mãe, direito real pleno, né? O maior direito real que nós temos, tá? É um direito real próprio. Porque a propriedade, quando ela é plena, ela junta ali o quê? O grude. Lembra do grude? São estratégias de memorização para os nossos alunos. Grude. Ó. G-R-U-D. Grude. Gozar. G-R. R. Reivindicar, o reaver. U. Usar. E D. Dispor. Tá? Esse aqui são as faculdades jurídicas do proprietário. O proprietário tem todos esses poderes do proprietário. E você vai ver que todo direito real, ele vai mexer com um desses poderes. O direito real é tirar essa... O direito real em si não, né? O direito real, por exemplo, o direito real de terceiros sobre o bem, porque existe o direito real próprio, a propriedade é um direito real próprio. Mas se você pensar em direitos reais de uso, de gozo, de fruição, ele vai atacar tudo aqui, ó, tá? Ele vai atuar nesses poderes.
Então, por exemplo, a superfície, ela vai mexer aqui. Vai ter a propriedade superficiária, você vai estar entregando a, a administração, ou vai estar entregando a nova propriedade, um fica com a nova propriedade, outro fica. Então, há um desdobramento da propriedade. Quando a gente vai, todos eles ali vai ter um desdobramento da propriedade. Por quê? Porque ele vai mexer com esses poderes. A servidão vai mexer com esses poderes, vai criar o quê? Vai criar restrições na plenitude desse bem. Uns vão permitir dispor, outros não vai permitir dispor, o outro vai mexer no usufruto, outro vai mexer no uso. Tá? Então, assim, são limitações a esses poderes. Então, ó, propriedade. Superfície, direito real. Vamos falar de superfície. Servidões, direito real, vamos falar. Usufruto, direito real. Uso, vamos falar. Direito real. Habitação, direito real. Direito real de habitação. Ah, professor, mas direito de habitação não é um direito do cônjuge se manter na propriedade, se manter com direito de moradia. Tá. Então, isso aí é um direito real legal, porque vocês vão ver aqui que tem direitos reais que eles podem ser constituídos e levados para a matrícula, porque foram direitos reais constituídos, convencionados. Agora, você vai ter vários direitos reais aqui legais. E a habitação, ela pode também ser um direito real legal. E o que é legal? O cônjuge. O cônjuge faleceu, deixou um outro cônjuge. Ele tem direito real de habitação. Direito real de habitação. A gente vai falar disso também, quando for falar de habitação, para não confundir uma coisa e outra. Porque você pode fazer ele convencionalmente. Direito, olha aqui, ó, o direito do promitente comprador do imóvel. Baseado nisso aqui que a gente vai ter a adjudicação compulsória extrajudicial. Por quê? O direito do promitente comprador do imóvel, o direito do promitente comprador do imóvel é advindo da promessa de compra e venda. E vai ter ingresso onde? Na matrícula do imóvel. É um direito real. Então guarda isso. A promessa de compra e venda. Por quê? O que é a promessa de compra e venda? É promitente vendedor prometendo vender. Promitente comprador prometendo comprar. E o promitente comprador aqui prometendo comprar. E por que é promitente, professor? Um prometendo fazer. Por quê? Porque a relação negócio jurídico depende de adimplementos. Por isso que tem a adjudicação compulsória extrajudicial, obrigatória, baseada na constatação de adimplemento. Perceba, foi constatado pelo registrador que o comprador, o promitente comprador, adimpliu. Ele realmente quitou todas as parcelas que ele se propôs a pagar para comprar o imóvel. Então ele adimpliu a parte dele na promessa. Porque um promete vender, o outro promete comprar. E essa promessa de compra muitas vezes em 10 parcelas. Ele pagou uma, pagou duas. Ele ainda está no meio do cumprimento da promessa dele, até ele terminar. O vendedor prometeu vender. E ele só vai vender quando tiver adimplido, tá? Por quê? Porque não há exigência de adimplemento de um enquanto o outro não tiver cumprido a parte dele. E aí, ao término do pagamento, o comprador, então, comprova que adimpliu e pede ao vendedor que cumpra a sua parte, que é vender. E o que é vender, gente? É alienar. E o que é alienar? É transferir. E como é que se transfere? Com o título ingressando na matrícula do imóvel. Se ele não se predispõe a fazer a escritura definitiva ou a escritura para ingresso na matrícula, como é que vai ser transferido o imóvel? Como ele vai adimplir? Ele vai adimplir fazendo a escritura e a escritura ingressando no imóvel. Então perceba, inclusive a adjudicação compulsória, ela é para os dois lados.
Digamos que essa parte aqui terminou de pagar, adimpliu, mas o vendedor quer vender. Ele quer o quê? Retirar o que quer vender, cumprir, adimplir a parte dele, é retirar o imóvel do nome dele, porque esse aqui já adimpliu, falta ele adimplir a parte dele. Só que para adimplir a parte dele, ele depende do comprador tabular com ele, na frente de um tabelião, a escritura pública concordando com os termos da venda. Para que, uma vez assinado aquilo ali, ingresse lá no registro de imóveis e faça a transferência da propriedade. E aí, muitas vezes, o vendedor não consegue, por mais que esse aqui já tenha adimplido, feito todo o pagamento, não consegue sentar com esse daqui por algum motivo para poder fazer essa transferência imobiliária. E o imóvel continua no nome do outro. E aí o que, que acontece? A adjudicação compulsória ela pode ser requerida para os dois lados, tá? Para os dois lados. Beleza? Tranquilo? E nós vamos ver isso lá na frente na aula própria. Aí aqui nós temos, ó, penhor. Penhor é um direito real de garantia. Direito real de garantia. Ingressa no RI? Não, ingressa no RTD que a gente acabou de ver. Olha lá, ele ingressa lá no RTD. E ele só vai servir realmente de garantia depois que ele ingressar no RTD. Ele tem que ingressar no RTD. Ok? Porque o penhor é só para bens móveis. Tá? Penhor é um direito real um direito real de garantia para bens móveis. Outra coisa, um bem que está onde foi constituído o penhor não é um bem penhorado, tá? Porque penhorado é constrição judicial. A penhora é uma constrição de garantia executória. Tá vendo ali a execução. E não garantia creditória. É executória, para execução. Utilizada aí pelo judiciário. Penhorar o bem para garantia de uma execução. E aí, como é que eu chamo, então, um bem que está constituído penhor, professor? É um bem apenhado, tá? É um bem empenhado. Um bem empenhado, tá bom? Empenhado. Hipoteca. Hipoteca, sim. Hipoteca é para bem imobiliário. Para bem imobiliário. Só que nós vamos ver exceções aqui. Existem duas exceções. São os navios, embarcações e navios e aeronaves que podem ser objeto de hipoteca, tá? Por mais que sejam bens móveis. Mas eles recebem uma atribuição de garantia, eles podem serem afetados por garantia imobiliária, mesmo sendo bens móveis, tá? Essa foi a própria lei que trouxe. Essa é uma atribuição legal de direito real imobiliário sobre um bem móvel. Anticrese também é um direito real de garantia. E aí depois eu vou explicar como é que funciona a anticrese. Muita gente tem aqui se assusta com esse instituto, mas é um instituto fácil também de aprender, mas vou deixar para o momento certo, tá? Porque a gente está falando de princípios aqui ainda e depois eu vou entrar em cada um deles. Então, a anticrese, ela é direito real. Concessão de uso especial para fins de moradia, direito real. Isso aqui é um direito real, a concessão dada pela administração pública para uso especial para fins de moradias. Isso aqui, muitas vezes efetivamente atrelado a bens públicos, né? É um direito real sobre bem público. Perceba, o bem público não pode ser usucapido, mas ele pode ser objeto de direito real, tá? Concessão de direito real de uso, também. Mesma coisa, concessão de direito real de uso, tá? Também direito real. A laje é um direito real. Professor, direito real é um direito real, tá? Depois nós vamos explicar lá também, né? Já falei muito já em algumas palestras sobre o direito de laje. É bem interessante, tem muitas peculiaridades, tá? E aí, tá aqui, ó. E aqui o último, né? Foi trazido aqui pela 14.620, os direitos oriundos da emissão provisória na posse.
quando concedida à União, aos Estados, Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas e à respectiva cessão e promessa de cessão. Tudo direito real, que entra, que tem ingresso típico e que tem ingresso no registro de imóveis. Legal? Beleza? E aí isso aqui que é muito importante, tá? Isso aqui é importante, é a conexão. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, guarda isso aqui, entre vivos, só se adquirem com o registro no cartório de imóveis dos referidos títulos. Legal? Beleza? Salvo os casos expressos nesse código. Perceberam aí? Então, os direitos reais eles só são constituídos ou transmitidos se, por ato entre vivos, só se adquirem com o registro no RI. Legal? Tranquilo? Então, guardem isso para não ter erro, para não ter equívoco. Legal? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Opa, aqui com vocês, tá? Ah, tá. Eu fiz aqui uma besteirinha. Beleza. Bom, então nós vamos continuar aqui de onde nós paramos, tipicidade. Fui lá no 1225, trouxe para vocês aqui o elenco de direitos reais. Tem outros, professor? Tem. Por exemplo, vocês não viram lá a alienação fiduciária. Não estava lá. Estava lá a alienação fiduciária? Não. Está em outro ponto, mas é um direito real de garantia. Então, guarda aí, ó, palavra-chave, números clausos. O princípio da tipicidade dos direitos reais estabelece que apenas os expressamente previstos em lei podem ser reconhecidos como direitos reais com oponibilidade erga omnes. Diferencia-se dos direitos obrigacionais, que admitem liberdade de criação, como eu falei lá, o direito obrigacional, contrato, né? Não se pode inventar garantia moral, usufruto afetivo, domínio simbólico, só vocês entenderem que pode ser objeto amanhã de uma brincadeira em prova, colocar uma constituição, por exemplo, de garantia moral. Garantia moral não é direito real. Usufruto afetivo não é direito real. Domínio simbólico não é direito real, tá bom? Aplicação prática nas especialidades. Registro de imóveis. O registrador deve indeferir o registro de cláusulas não previstas no rol legal. Se não tem, né, se não é, esse título não pode ingressar. Vamos falar aqui, ó, por exemplo, um contrato com direito perpétuo de uso exclusivo. Não é possível isso aqui, tá? Que não seja superfície, laje, usufruto, típico. Ah, então não pode ali ter uma cláusula de direito perpétuo de uso exclusivo. Tá bom? Por quê? Porque tem lá o instituto específico, o instituto típico, o que está tipificado na lei. Então, eu quero dar direito perpétuo de uso exclusivo sobre algo, eu tenho a superfície, eu tenho a laje, eu tenho o usufruto, tá? Eu tenho o usufruto. Então, representam isso, mas eu não posso trazer um novo. Essa cláusula, se não for um título constituindo superfície, constituindo a laje, constituindo usufruto, não pode. O tabelião também deve recusar tabular, né, formalizar juridicamente a vontade das partes para direito real que não esteja previsto em lei. Tá? Deve recusar ou qualificar com ressalva cláusulas inventadas que as partes pretendam revestir de direito real. Garantia simbólica perpétua, né, vale. RTD, quando envolver direito real típico sobre bem móvel, alienação fiduciária com cláusula de domínio resolúvel, tá? Registro obrigatório para eficácia contra terceiros, ok? Interdisciplinariedade, eu trago aqui alguns pontos que vocês podem, né, conectar. Tá? Toda vez que envolver bem imobiliário, vai ter aqui ou o ITCMD ou o ITBI, né? Só incide sobre direitos reais válidos. Cláusulas atípicas não podem gerar lançamento tributário real, tá? Beleza? Que aqui é sobre a propriedade de bens, né? Beleza, e aí tem alguns pontos aqui, deixa eu ver se fala mais alguma coisa, eu acho que eu vou entrar agora no outro princípio, né? O princípio da publicidade, tá? Base legal 1245, você viu lá, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Quem está vendendo continua dono, por quê? Porque se o título
O adquirente não levou o título ao registro de imóveis, não transferiu propriedade. Não transferiu propriedade, não gerou publicidade. Perceba que o efeito dessa engrenagem aqui é, ao final, transferir propriedade e dar efeito, dá o efeito de publicidade com a transferência da propriedade. Por isso que ela se transfere aqui, onde gera a publicidade erga omnes, tá bom? Então, ó, essa publicidade vai acontecer quando ingressar o título no RI, tá? E essa publicidade, como eu falei, é uma publicidade passiva, não ativa. Uma publicidade passiva, tá? Indireta, né? Pode ser, alguns chamam de indireta. Oponibilidade. O princípio da publicidade exige que os atos que constituem, transmitem, modificam ou extinguem direitos reais sejam levados a registro para produzir efeitos contra terceiros. Sem registro, sem eficácia erga omnes, porque não tem publicidade. Com registro, publicidade legal, fé pública, segurança jurídica, tá? Então guarda isso, tá? O direito real só nasce para o mundo jurídico após o registro. Escritura de venda só gera propriedade se registrada no livro 2, tá? O tabelião deve alertar que a escritura pública não transfere o domínio. É título hábil, mas depende do registro. Isso sempre é feito como um ato cautelar do próprio tabelião. Porque o tabelião está lavrando a escritura. Mas ele não pode obrigar a pessoa a ir lá registrar. Ele está o quê? Formalizando juridicamente a vontade das partes. É uma compra e venda ali. Só que ele tem que colocar essa informação na escritura, de que aquela escritura não tem valor para transferência imobiliária. A transferência imobiliária acontece com o registro desse título no livro 2 do registro de imóveis, tá? No livro 2. Contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, mesma coisa, só produz efeitos reais contra terceiros após o registro no RTD, tá? E para que um ato constitutivo lá no PJ, constitutivo de PJ, né, lá no RCPJ, envolvendo um imóvel, seja eficaz contra terceiro, deve ser registrado na forma da lei e, quando necessário, também no RI. A gente tem as possibilidades de transmissão, inclusive, claro que vai ter que ir para o RI também, mas de movimentação imobiliária lá no RCPJ. Tá? Por quê? Lá no RCPJ você tem a possibilidade de botar apresentar o imóvel como integrando o capital social. O capital social da empresa é uma entrega de um imóvel para a integralização. Faltou a palavra, estava vindo aí na palavra, estava meio lenta. Então, a integralização do capital numa PJ pode ser feita com um bem imóvel. Só que aí essa integralização vai ter que ter entrada no RCPJ, na Constituição, mas vai ter que posteriormente ser levada ao registro de imóveis para realmente fazer a mutação, a transferência da propriedade. Tá? Por quê? Porque ela passa a pertencer à pessoa jurídica. Beleza? Ok? Bom, direito constitucional, aí aqui eu coloco, né, gente, ó, tudo isso aqui que a gente está falando, ó, tá ligado diretamente à comunicação aqui, né, do direito constitucional. Diretamente, aqui também, eu coloquei aqui, ó, direito de propriedade, artigo 5º, porque todo esse movimento aqui de ingresso no registro de imóveis é garantia de propriedade. Eu já falei isso aqui em outras aulas, não quero nem ser repetitivo aqui. Segurança jurídica, só se protege em direitos reais com base legal e publicidade formal. Por isso que ingressa no sistema notarial registral. Você tem lá a garantia de segurança jurídica na Constituição, direitos e garantias fundamentais. Direito de propriedade ele é garantido diretamente pelo registro de imóveis, pelo registro de títulos e documentos, tá? Beleza? Aqui no direito administrativo, ó, o registrador público não pode qualificar como real cláusula atípica. Lembra disso? Cláusula atípica. Responsabilidade funcional, da responsabilidade funcional, no direito administrativo. Tá bom? No direito tributário, a comunicação aqui, ó, cláusulas atípicas não podem gerar lançamento tributário real. Tá bom? Quando a gente fala da publicidade aqui, mesmo a conexão lá com o direito constitucional. O direito de propriedade, ele é garantido pela publicidade que é dada no registro de imóveis.
Eu posso ter um imóvel agora no Rio de Janeiro. Ninguém vai me tirar essa propriedade se eu estiver cumprindo função social. Por que ninguém vai me tirar propriedade se eu estiver cumprindo função social? Porque eu tenho a garantia do registro de imóveis, dizendo que eu sou o proprietário. E essa oponibilidade, essa publicidade é a todos. Todos têm que respeitar. Todas as pessoas têm que respeitar. Por quê? Porque é público que eu sou o proprietário. Ah, professor, é público? É, publicidade passiva. Qualquer um quiser saber quem é o proprietário daquele imóvel, vai lá e pega a certidão. E vai saber que o proprietário sou eu. Se tiver que negociar com alguém para comprar aquele imóvel, eu quero comprar aquele imóvel. Vai ter que me procurar e negociar comigo. Porque sabe que eu sou o proprietário. Então, os registros públicos, eles dão a garantia constitucional do direito de propriedade. Sacaram? A conexão entre o direito imobiliário, o direito real do direito civil, com o direito notarial registral e com o direito constitucional, a conexão entre os três, tipicidade, propriedade. É um direito real típico no direito civil. Se ele é um direito típico no direito civil, real, e os direitos reais só se transferem através do registro no registro de imóveis, eu tenho, então, a minha propriedade garantida, registrada no registro de imóveis. E, através desse registro, tem a publicidade erga omnes, ou seja, todo mundo sabe que eu sou o dono. E se todo mundo sabe que eu sou o dono, ninguém pode se insurgir contra a minha, tentar invadir, tomar. Por quê? Porque a minha propriedade é garantida pela Constituição. Quem é que diz que eu sou proprietário? O registro de imóveis. Ele que diz que eu sou proprietário. É a atividade, o direito notarial registral diz que eu sou proprietário, tá? Diz que eu sou proprietário. E quem garante a minha propriedade? O direito constitucional, o Estado Democrático de Direito. Tá? Então, essa conexão é que dá a garantia do direito fundamental. Então, olha a relevância da atividade notarial registral para os direitos e garantias individuais. Eu tenho segurança jurídica de que ninguém vai entrar no meu imóvel e vai tomar o meu imóvel. Eu tenho segurança no Estado Democrático de Direito de que a propriedade ela é uma garantia constitucional e o direito de propriedade é um direito individual e garantido pela Constituição e pela força do Estado Democrático de Direito. Certo? Eu posso utilizar a força estatal para garantir a minha propriedade, porque ela é garantida lá. E quem diz que eu sou proprietário? O registro de imóveis. Sacaram? Então isso é importante demais, essa conexão, porque, gente, eu imagino que a prova venha nesse sentido. Você entender essa conexão entre direito constitucional, direito civil, direito notarial registral, e não de forma isolada. Decorar direito de propriedade. Tá, mas como é que isso acontece? Como é que se dá praticidade num direito de propriedade? Quem garante direito de propriedade no Brasil? Atividade notarial registral. É esse modo aqui, ou seja, o título mais o modo registrado é que dá a garantia, isso com qualificação registral, princípio da legalidade, tipicidade, os princípios que norteiam, a qualificação, fé pública do registrador dizendo ele é o dono, com todas as garantias, com segurança jurídica. Quem está aqui no folheto, por isso que é muito importante a uso capião, por isso que é muito importante a REURB, por isso que é muito importante a adjudicação compulsória, feita toda extrajudicialmente, porque esse registro ele precisa estar atualizado. Ele precisa expressar a verdade. Ele não pode ser o RI não é um repositório de informações e velhas, equivocadas, ultrapassadas, que não espelha a realidade social. Tem que espelhar a realidade social, para eu ter certeza que quem está na matrícula é o dono do imóvel. Porque se eu perder a confiança de eu pegar aqui uma certidão e eu perder a confiança de, será que não é? Não é mais. Tício está aqui, mas aí de Tício vendeu para MEB, o MEB vendeu para Crésio, Crésio vendeu para Olívia. A Olívia abandonou o imóvel. Aí o Juan chegou lá e tomou, ocupou. E hoje está querendo me vender. Mas peraí, e essa cadeia dominial aqui? Percebe como essa atividade, na mão do judiciário como estava, estagnada e lenta, não tinha a velocidade de correção necessária,
para esse circuito da economia, a economia ficava emperrada. Essa desjudicialização, veja que está tudo conectado, gente. Eu sou meio louco, né? Está tudo conectado. A desjudicialização hoje está trazendo o quê? Celeridade para esses procedimentos. Por quê? Porque nós precisamos ter confiança aqui. E a gente só vai ter confiança aqui se isso aqui estiver atualizado. Se já passou na mão de um montão de gente, o que está aqui hoje não espelha a realidade, qual é a confiança que eu tenho no acervo registral? Não tenho confiança. Como é que o direito de propriedade é garantido se aquele que está aqui sequer nem existe mais? Esse cara desapareceu. Ele é da década lá década de 20. E como a propriedade ela tem um caráter de perpetuidade, é ele que é o dono perpétuo, que está aqui, mas real não é mais. Já mudou. E aí uso capião, adjudicação, tudo no judiciário. Quanto tempo levava para que essas correções fossem feitas? No judiciário sobrecarregado, com milhões de processos parados, congestionados, nós estamos com mais de 80 milhões de processos no judiciário. Tem que trazer para o extrajudicial, tem que transformar isso, tem que trazer isso para cá. O Estado está perdendo, a economia está perdendo. O Estado, quando eu falo aqui, é o município. É o Estado mesmo federado. É a União. Por quê? Porque a circulação de riqueza está comprometida aqui. Existe um comprometimento da circulação de riqueza aqui. Comprometimento, assim, severo, enquanto esse acervo estiver desatualizado. Então, nós temos que fazer regularização fundiária no Brasil. E a regularização fundiária, essas são ferramentas de regularização fundiária. São ferramentas que muitas vezes regulariza um imóvel, mas já regularizou um, e regularizou o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Porque a gente pensa assim, regularização fundiária, é a REUB, regularizar várias propriedades ao mesmo tempo. Não, pode ser de uma em uma. A adjudicação compulsória, o que ela é? É uma regularização fundiária, uma ferramenta de regularização fundiária. Tá? De regularizar a terra, de regularizar a propriedade, de garantir o direito de propriedade de forma correta, de dar segurança jurídica, de forma séria. A movimentação e a economia funciona de forma séria e o judiciário está sobrecarregado, não dá conta. O extrajudicial está preparado para receber, é o que está fazendo. O CNJ está olhando com muito bons olhos, já percebeu a efetividade que o extrajudiciário tem. O STF já se posicionou várias vezes sobre isso. Então, esse é o caminho que nós estamos fazendo no Brasil hoje. Tá? A desjudicialização. O Barroso falou, o nosso ministro Barroso falou no encontro, que nós temos que desjudicializar o Brasil. Nós temos que desjudicializar o Brasil. No encontro que eu inclusive, participei. E aí a gente vê a essência disso e começa a conectar essas coisas aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Então, notários e registradores exercem função pública com o dever de publicidade, como expressão de fé pública. Gente, a segurança jurídica que transita na atividade notarial registral é muito forte. E a gente não pode perder essa segurança. E a gente, na verdade, tem que torná-la cada vez mais efetiva. Porque quando ela não reflete a realidade social, quando na matrícula está um e na realidade, no local está outro, isso viola a segurança jurídica. Viola. Isso, não digo nem que viola, isso vulnerabiliza. Deixa a segurança jurídica, notarial e registral, vulnerabilizada. Por quê? Porque muitas vezes depende de reconhecimento estatal para corrigir isso aqui, mas o Estado que estava, a função estatal que estava responsável por regularizar era a função judiciária. A função judiciária típica. E aí o que a gente viu? Função jurisdicional, né? Típica. E aí eu prefiro chamar de judicial, porque o jurisdicional eu acho que hoje cabe para o extrajudicial também. A função judicial típica aqui, dependendo do juiz para tomar a decisão, o reconhecimento estatal é lento. E o extrajudicial faz isso muito mais rápido e ainda com toda a segurança jurídica da própria qualificação, porque são operadores do direito altamente qualificados. E além disso, ele tem o quê? A supervisão, fiscalização, regulação do Poder Judiciário. O Judiciário, então, ele pode fazer o quê? Utilizar toda essa estrutura extrajudicial como longa-manos da própria atividade que ele já vinha fazendo. Então, ele pode delegar. E essa delegação é o quê? Desjudicialização.
delegação em termos, né? Porque quando você retira do judiciário e passa para o extrajudicial, é uma desjudicialização. Sei que alguns querem chamar de extrajudicialização, não. Para mim, a extrajudicialização, ela é o quê? Ela é uma espécie de judicialização. Porque quando tira do judiciário e vem para o extra, é desjudicialização. Você está abrindo uma porta a mais para efetivar aquele direito. Uma porta a mais. Você não está retirando. Você está tirando, você não está tirando do judiciário, você está tirando a exclusividade do judiciário. O que a gente tem percebido é isso. Que a desjudicialização é retirar a exclusividade, está abrindo mais uma porta. É mais um aqui que pode fazer e o judiciário controlar. Pronto. O judiciário não saiu do jogo. Ele continua como centro desse sistema de desjudicialização, esse sistema de justiça, de entrega da justiça, do reconhecimento estatal normativo. É o judiciário, ele continua. Só que agora ele está com mais operadores aqui embaixo. Existem mais protagonistas atuando aqui. E ele fica como regulador, ele fica como gestor. Para mim, uma posição do judiciário é uma posição de gestor desse sistema de justiça, podendo utilizar os delegatários, notários e registradores para essas funções mais executivas e que precisam de celeridade. Tá? Não dá para esperar. Não dá para esperar, porque esperar vulnera a segurança jurídica. Esperar vulnera, principalmente, que eu posso dizer, a entrega da justiça. Vulnera a entrega da justiça. Vulnera a justiça, a própria justiça. Rui Barbosa, em um determinado momento, falou que justiça tardia é uma injustiça institucionalizada. Porque a justiça devia ter vindo há um tempo. Ela veio depois. Ou seja, veio fora do tempo. Veio fora do tempo. Então, houve uma injustiça institucionalizada. Uma injustiça estatal, tá? Por não ter tomado a decisão dentro do momento que deveria. Tá? E aí, é muita coisa que se envolve nisso, né? Circulação econômica, né? Por exemplo, quantas pessoas hoje deixam de ter acesso ao crédito porque não tem a propriedade, não tem disponibilidade na propriedade. Por quê? Porque ele não figura no Fólio Real. Ele é o proprietário de fato, mas não é proprietário de direito. Até seria de direito, porque a lei já reconheceu que ele é proprietário, porque ele já preenche os requisitos da usucapião. Então a lei já reconhece que ele é proprietário, mas falta o Estado reconhecer e dar para ele um título de reconhecimento, para que as instituições, principalmente de crédito e econômica, aceite aquele título para conceder crédito, garantia, que a gente estava falando aqui. O banco pede e fala assim, vou te emprestar 3, mas se você tiver um imóvel, eu te emprestar 1. A pessoa tem um imóvel, só que ela não tem a disponibilidade, ela não pode gravar de um ônus, ela não tem um título. E o que falta? Falta o reconhecimento estatal. Tá? E aí muitas pessoas acabam deixando de entrar com ações e tal, porque sabe que é demorado. Agora, na via extrajudicial, e é recente, vai começar a acontecer. Espero e torço por isso. Né? Então, a publicidade, gente, nós temos aí o direito tributário, né, atuando também, ITBI, TCMD, ITR, IPTU, incide sobre direitos reais, regularmente constituídos, ou seja, publicados por registro, tá bom? Por quê? Porque aqui você tem aqui, tanto no ITBI, TCMD, você tem aqui o fato gerador, não só o fato gerador, mas quem está preso ao fato gerador, né? Ou seja, o contribuinte. Quem é o contribuinte? Ok? Bom, e aqui então tem tem aqui os quadros comparativos que eu coloco, né? Eficácia de terceiro, gera direito real, tá? Então, escritura com registro, sem registro, no RI. Gente, é isso aí, né? Então, aqui a gente já vai para questões. Nós tivemos aí quase 1 hora dessa aula. Princípio, é bem tranquilo, mas eu aproveitei já para a gente aprofundar algumas coisas mais e dar alguns casos reais, que eu acho que isso é bom demais para o crescimento. E eu entendo que essa prova da FGV, ela teria que vir com essa pegada. Uma pegada da função social da atividade notarial registral. Eu venho trabalhando isso direto, porque eu tenho sentido
que essa pode ser uma pegada. Não aquela pegadinha de decoreba, de você ficar decorando só livro e tal, você entender qual é decorar as funções, as atribuições do RTD, do RI, não, tá, qual é a função social? Hoje a discussão tem que mudar de nível. A discussão hoje, as questões de prova tem que mudar de nível. Não vim só em decoreba, vim numa pegada diferenciada, entendeu? Qual é a relevância do registro de imóveis hoje para o Estado brasileiro? O quanto o registro de imóveis efetiva constitucionalmente no Estado de Direito, o quanto o RCPN efetiva de direito constitucional, de direito civil no Estado brasileiro, qual é a importância dessas atividades, qual é a função social de cada uma delas, tá? Quanto ela concretiza de direitos fundamentais nossos, seriam questões maravilhosas e lindas que a gente poderia ter, tá bom? Eu acredito que a gente vai aumentando aí devagar, a gente vai aumentando o nível dessas provas e gostaria muito que a FGV viesse com essa pegada. Estou torcendo para isso, tá bom? Grande abraço, um beijo, vamos para a próxima aula.